Amados, boa noite. Boa noite. Sempre penso, final de domingo, quantas bênçãos, não? Hoje, 22/9. Falta pouco para terminar o mês, não é? E que bênçãos preciosas nós temos auridos com os ensinamentos e a fala da abnegada Amélia Rodrigues. Mas antes, quero lembrar que hoje, no Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, tivemos uma manhã primorosa, onde a nossa irmã Rosane, vocês devem pegar na página do Centro Espírita a falinha dela, falou sobre edificações. O convite absoluto do Pai, ou de Jesus, para que possamos trabalhar, para que possamos divulgar a bênção do amor, não é? Foi muito bom. Cheguei a me emocionar realmente, viu, Rosane? Muito lindo, muito lindo. E a gente aproveita aqui de Ibitinga. Vamos estudar Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel aos domingos, das 9 às 10. Ainda tomo um passe, mas para casa energizado e feliz. Então, fica o convite. E agora, que Jesus abençoe você, abençoe seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe todos que te cercam, o seu trabalho, o ganha-pão. Amanhã é dia de trabalho. Graças a Deus. Abençoado trabalho. Porque o trabalho é vida, não é? E então, do livro Quando Voltar à Primavera, da benfeitora Amélia Rodrigues, Edivaldo Franco, nós já estamos na 12ª lição do 4º livro. 12ª lição. E o título, O Milagre Não Solicitado. Interessante. Vários temas a Amélia tira do Novo Testamento. Mas esse texto, ela tirou, gente, de 3 evangelistas. Ela tirou esse texto, quer dizer, uma fala, uma ideia. Ela tirou, porque o texto chama, a gente pesquisou, nas 3 obras, Visita a Nazaré. A visita de Jesus a Nazaré. Vai estar em Lucas, no capítulo 4, item versículo 16. Vai estar em Marcos, no capítulo 6º, item 1. Vai estar em Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 57. Então, hoje, o que vamos ouvir da Amélia tem um fundo nessa pesquisa dessas 3 obras que constituem os evangelistas sinóticos. E aí, nós vamos verificar que, veja bem, na espiritualidade, eles continuam estudando para poder passar para nós.
Boa noite para nossa família linda espiritual. Marcos Serafim Júnior, boa noite, meu filho. Sebastiana Bueno Nakada, boa noite, princesa, boa noite. Você sabe, Linda, se a gente relaxar muito, como é que vai parar de aparecer na frente da telinha? Não pode. E isso é uma das coisas que prova o alto amor, viu, Sebastiana? Se você não se amar, você não ama o próximo e não ama Deus. Então, está aí já. Oi, Sônia, querida, boa noite. Sônia, estou chamando já o povo para domingo. Amanhã, olha, foi bom ver você, Sônia. Amanhã nós temos uma palestra presencial, veja bem, do nosso querido irmão aqui de Bauru, Sidney Francis Fernandes, e ele é um incansável orador, escritor, e ele escreveu um romance, A Irresistível Força do Amor. Coincide com tudo o que o espírita e o espiritismo pregam. Em tudo coloquemos amor. Porque o amor cobre a multidão de erros, várias falas. Então, a irresistível força do amor. Então, veja bem, esta obra eu iria colocar no Clube do Livro agora, em novembro. Mas ele, amanhã, tudo que ele vender, ele vai doar para o Centro Espírita. Porque sabe que nós não vivemos de dízimo, de nada, doações, etc. Não? E poucas coisas para contabilizar, mas precisamos estar em ordem. Então, veja bem, ele vai falar sobre isso, a irresistível força do amor. E você, tendo disponibilidade, faça uma força, vamos lá, às 8 horas, às 20 horas, conosco, se Deus quiser. Sim. Oi, linda. Quer dizer que você foi minha aluna na casa? Você foi minha aluna? Que delícia! Da velha indústria industrial. Você sabe, nós estamos fazendo lá do Educandário mais ou menos parecido com lá, viu? Vai ser muito bom. Vamos, então, para esse texto da noite. É um texto que você vai entender como que nós estávamos lá há 2000 anos, numa infância espiritual também. E era tão difícil que os 3 evangelistas falam a mesma coisa. É uma visita de Jesus. Pelas suas andanças, ele vai para Nazaré. E aí, essa a fala de hoje. E vocês vão verificar como que a gente era maldosa. Vamos ver lá. O milagre não solicitado. Oi, filha. Linda, boa noite. Você viu na cara dela? Quero lembrar dela. A carinha dela não me é estranha mesmo, viu? Olha que lindo, como o tempo passa e tudo fica. O amor fica. Vamos ver lá. Estabelecia-se o clima da contradição humana. Ainda vivemos hoje num clima contraditório. Muitas pessoas estão distantes, mas distantes de Jesus. Mas nem por sonho, entendeu? Nem por sonho. E naquela época também. E as notícias que chegavam de Cafarnaum pareciam a impossível confirmação da chegada do Messias. Quer dizer, estava escrito
através de vários profetas, que Jerusalém teria o Messias. Mas ainda, mesmo ele trabalhando por tudo, tinha gente que duvidava, percebe? E aí, dizia-se abertamente que os tempos eram aqueles, pois que os sinais prenunciadores surgiam poderosos. Que ele, quer dizer, o Messias, porém, fosse o esperado, duvidavam os seus, aqueles que constituíam o clã dos seus ascendentes, os que o conheciam desde a infância. Porque vocês, desde o começo, vão entendendo comigo que aquele povo de Israel, hoje Palestina, não sei mais o que, queriam que chegasse o Messias, que pegasse nas armas, que dominasse o povo romano e que se fizesse rei do trono, etc. e tal. Era isso, porque era um período da materialidade absoluta. Entende? Mesmo sendo um país, uma região monoteísta, acreditando num Deus só, Deus, que Moisés chegou e fala Deus único, tá? Mesmo assim, eles ainda duvidavam. E aí, vamos lá. No íntimo de cada um se conflitavam as paixões. Anelava-se que ele fosse o embaixador e receavam que não fosse. Gostariam de fruir benefícios, retirar as largas fatias dos jogos humanos e dos humanos triunfos. Então, eles queriam um rei, um Messias, olha, material totalmente material, que dominasse isso. Oi, Mauro Furuta, querido, boa noite. Como é que está a nossa Itápolis? Marina Montanari, linda, saudades, fique bem. Vanessa Prado, tenho sentido falta de vocês. Não podemos, tarará, tarará. Oi, Silvia, linda, que manhã, não, Silvia? Que manhã, não, Silvia? Vamos em frente. E aí, então, possuíam uma inveja junto ao despeito. Por quê? Aquele homem que estava pregando não era nada daquilo que eles queriam. Porque Jesus agora vai chegar em Nazaré. Vamos em frente. Anunciada a chegada. Porque, gente, sabe o que eu gosto? Conversar com a nossa família espiritual? O seguinte. Ao longo do tempo, posso falar isso para mim? Nunca ninguém explicou isso. Você só via que Jesus foi crucificado, que judiação, mas por quê? Ninguém sabia. Ai, isso e aquilo. Sem entender o povo da época. Nós estamos agora entendendo o povo da época, o pensamento daquele povo. Entende? Eles desejavam alguma coisa diferente do que foi. Diferente. Então, veja bem. Anunciada a chegada à cidade que lhe propiciara o berço, Nazaré se emocionou, porque ele viria já fazer as suas pregações. No sábado, a sinagoga não é o templo de Israel maravilhoso, não. Templo menor. A sinagoga estava repleta mais do que do costume, porque ele viria. E quando ele adentrou, os familiares dele lá se encontravam, poucos notados. Maria, tímida, quietinha num canto, entende?
os seus irmãos também. Então, foi dessa forma que ele entrou na sinagoga. Oi, Rose, amada, boa noite, princesa. Os compatriotas, aqueles que o conheceram no dia dos tempos, recusavam a aceitar a autoridade que se exteriorizava da sua presença majestosa. Os rabinos, o sinédrio, ninguém, nenhum sacerdote amava Jesus, a não ser Nicodemos, que a gente viu lá atrás e ficou na memória. E aí, o que aconteceu? O rabino dispôs os rolos sagrados e deu início ao ofício. Após a oração coletiva, seguiu-se a bênção. O presidente da casa leu o texto da lei referente ao dia, porque eles têm na Torá cada dia uma oração. E o sábado, o sabá, era precioso demais. Passou-se ao exame dos profetas. Foi dada agora a palavra a qualquer um dos presentes. Iniciou aí a busca de quem é que iria proferir naquele sábado a fala, mas também com referência ao que foi lido da Torá. E os olhares, todos, foram para Jesus, impondo-lhe, você que vai falar. Jesus se levantou, pegou aquele rolo que era a Bíblia, a Torá, dos profetas, e leu um versículo apenas, em tom solene e calmo. Só uma linha ele leu. O escrito precioso informava das características do reino divino. O texto dizia, fala da Amélia, que está entre aspas até, mas estava no rolo da Torá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor. Essas falas estão contidas nos 3 evangelistas que eu disse, no Lucas, no Marcos e no Mateus, mas certinho, entendeu? E Jesus leu isso. Muito bem. Houve um silêncio incômodo, porque eles não queriam falar aqui, olha aqui, o Espírito Santo, pois que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Isso não interessava para a plateia. Enviou-me para proclamar a libertação dos presos cativos. Também não interessava para a plateia. Restaurar a vista aos cegos. Também não te interessava. Dar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano da graça de Deus. Então, dentro desse contexto, não havia tanto interesse com reverência à plateia. Houve um silêncio incômodo, quase horrível. Escutavam-se as ansiedades e surgiam os conflitos íntimos. As pessoas ouviram aquilo e ficaram, o que é isso? Por que falar disso? Não é hora, para que isso? Não? E aí, entre linhas, Jesus fala. É a fala dele agora.
Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos, em mim anunciado. E eu, até me arrepia, sou aquele que vocês esperavam. Ele anunciou que ele era o Messias ali, com lendo um trechinho da Torá. E ele falou, hoje se cumpriu essa escritura aos nossos ouvidos. Eu sou aquele que se esperava. Se calcula a confusão que foi ali. Veja bem. Foi vamos falar em linguagem popular, tedel. Não tinha ninguém concentrado, ninguém orando, nada. Suas palavras, essas palavras de Jesus, acenderam em comentários, falando coisas brilhantes, anunciando um mundo melhor, que é o mundo do amor. Era esse que é a mensagem. E aí, entre os presentes, que pouco interessava falar-se de amor, entende? Começou um a perguntar para o outro, não é este o filho de José, o carpinteiro? É. Mas onde se viu? Falar que ele é o Messias, falar que ele veio aqui, nós estávamos esperando o Messias, como é que pode? Ele é um blasfemo. Gente, vocês imaginam, diante do espírito mais puro do planeta, a reação daquele povo da época. Veja bem, olha que difícil. Aí eles gritavam, faz o milagre, repete diante de nós, teus compatriotas, as façanhas que ouvimos falar de ti, realizadas entre os ignorantes de Cafarnaum. Ele não curou o paralítico de Cafarnaum? O que você quer que eu faça? Que eu ande? Ande. Ele não curou o cego de Jericó? Isso, foi andando, de conversa em conversa. Aí começaram a gritar ali, faz o milagre agora, faz agora. E começaram a rir, gargalhadas. Mas Jesus, amorosamente, permanece silencioso e não se importando com nada que eles estavam falando. Numa condição inatingível, vamos supor. Sempre ele estará assim, fala Amélia Rodrigues. Fala Amélia. Nada o abalará. Força alguma o demoverá da sublime fatalidade do amor, da sublime missão a que veio, espargir o amor. Amar-se, amar ao próximo. Não tinha nada do que eles esperavam de Jesus naquela época. E aí a pessoa, o rabino da sinagoga, põe em ordem a sinagoga. Cala a boca, fica quieto. Não, e Jesus parado ali. Os ódios espumam nos corações dos invejosos, dos irados. Porque Jesus, quando você ouve Amélia, ele era de uma beleza ímpar, de uma luminosidade, de um magnetismo, entende? Incomodava até a forma de ser dessa criatura. Incomodava, gente. Os invejosos, os maledicentes. Mas o ódio contra Jesus era muito grande. Tanto é que a perseguição por 3 anos foi infalível, não? Os homens, aí a Amélia faz uma chamada para nós, os homens sempre se deixarão tombar com facilidades em quedas espetaculares. Cai, nós temos caída.
Olha, Jesus nos deu uma série de orientação. E para segui-las, e para botá-las em prática, é difícil. Mas aí é que é necessário entender da sua mensagem. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para nós que estamos ainda titubeando, buscando. Está fácil hoje. Não vai num templo cristão quem não quer. Não segue os seus ensinamentos porque tem preguiça. É preferível ficar no sofá, vendo televisão, as mentiraiadas, do que pegar um livro ou pegar a Amélia e estamos numa conversa igual agora. É muito importante entendermos isso. E que cada um está no seu nível de evolução. Quer mudar? Muda. Não quer? Não muda. Mas vai chegar um dia que muda. Porque Deus é paciente. Criados simples e ignorantes. Chegaremos à plenitude. Ele não tem pressa. A pressa é nossa. Entende? Oi, Célia, amada, boa noite. Oi, Ila, minha princesa, boa noite, querida. Eu também te amo, você sabe. E aí, então, você veja bem, como é que ficou aquele clima. Mas o rabino conseguiu colocar em ordem, mesmo. E aí a Amélia fala, os homens sempre se deixarão tombar por coisinha pequena, sempre. Aí eu acordar. Vamos em frente. As emoções superiores sobrepõem-se às paixões servis. Quer dizer, quando vamos buscando a nossa transformação moral, a nossa mudança interior, você não é melhor que ninguém. Com o maior título que você tiver, você não é. Somos iguais perante Deus. Acabou. Aí, então, as emoções superiores sobrepõem sobre as paixões horrorosas. Médico assevera, cura-te a ti mesmo. Ninguém é profeta em sua terra. Hoje também falamos, você é seu médico? Lógico, com todo respeito à medicina convencional. Mas, se você estiver feliz, se você estiver num clima melhorado, satisfeito com você, as suas células respondem e você tem saúde. E é saúde moral, entende? E aí, ainda fala o seguinte, todavia, assevero-vos, Jesus falando, quando graçava a fome em Israel e as viúvas padeciam por 3 anos, foi a uma fenícia da cidade de Sidom que Elias socorreu. E quando Eliseu saiu a ajudar, o primeiro leproso a quem curou foi Naamã, o sírio. Não são os eleitos únicos. Aí ele relembra do passado, do atendimento à viúva, da cura de um leproso. Ele está contando. Mas ele contando não pôde prosseguir, gente. O marido, a confusão, agitou tanto, os punhos se cerraram e as deficiências morais surgiram e falavam, justicemos o atrevido. Vocês imaginam? Vamos acabar com esse homem aqui que veio falar de amor. Esse
esse carpinteiro audacioso desmoraliza a casa de Deus, desmoraliza aqui a sinagoga. Então, é blasfemo, é traidor. Ele nega tudo. E nós temos que enxotá-lo daqui. Rápido, façamos justiça, acabemos com ele, a fim de servir de escarmento para outros, de exemplo para outros, que desejam desonrar as tradições da raça abençoada. Eles se sentiam os melhores do mundo. Os judeus esperavam esse Messias e não veio o Messias como eles esperavam. E o que eles queriam? Acabar com Jesus. Jesus, com 30 anos, pregando na sinagoga, em Nazaré, onde ele nasceu. Não queria saber. Olha o povo se revoltando contra ele à toa, porque ele era bom. Só isso. E aí, Amélia diz, os homens de pequena estatura moral nunca se permitirão compreender os seus superiores, jamais perdoarão a verdade os que se comprazem na mentira. E é uma realidade. Hoje, vocês sabem, mentem-se tanto que passamos quase a acreditar que aquilo é verdade. Mas o orgulho daquele povo era uma coisa que exteriorizava, achavam-se melhor que todos. Inimigo do homem é o aliciador, ele dizia, é o aliciador da desdita e do crime, estimulando aqueles que o agasalham à agressão, à perfídia. A suave e bela Nazaré estava aturdida, penetrada pelas trevas. Aí eu imagino, não é só Nazaré, nós também, distantes de Jesus, através do orgulho, nosso orgulho, da nossa vaidade, do egoísmo, olhando só para o seu umbigo, sua comodidade, nós estamos iguais a eles. Não mudamos muito. Quando eu vi o texto, falei, mas meu Deus, não mudamos muito. Aí está aqui, o orgulho dominando tudo. A suave e bela Nazaré estava rodeada de trevas. E a gente tem visto, lido bastante a respeito dessas colocações, com referência a isso. Muitas vezes não vamos a um templo cristão, ou primeiro, por preguiça. Não, vou dormir até mais tarde, vou descansar, assim fica. Segundo, quando a espiritualidade inferior domina você, e ela determina e você obedece. Está cheio disso, em todos os lugares. Pelo que a gente tem visto, estudado, ouvido de Divaldo, a espiritualidade inferior, as sombras, são super organizadas. Decidem por nós se não entrarmos no orai e vigiai. Mas o próprio livro dos Espíritos está. Os Espíritos influem em nossos pensamentos mais do que você pensa. São dois motivos. Ou preguiça nossa, ou então eles não deixam. Não deixa e você não vai, você obedece. Período trevoso estava lá. Mas pode estar conosco em qualquer hora. Desde que estejamos fora do orai e vigiai. Desde que estejamos fora da prática da caridade.
e pensando no próximo. É isso aí, meus amores, não é fácil. Continuando. Jesus, Amélia que diz, Jesus reservara à sua terra, onde ele nasceu, Belém, Nazaré, a honra de desvendar-se, de anunciar a primeira notícia do seu divino ministério. Ele resolveu falar nesse sábado, na sinagoga, que ele era o Messias. E o que deu? Ninguém aceitou. Oi, Cleuzinha, boa noite, amor. Boa noite, querida. Carolinas Brage, boa noite, querida. Que bom. Vamos voltar para casa. Não vejo você faz muito tempo. Vamos em frente. Então, Jesus reservou Nazaré para falar, eu sou o Messias, eu sou. E aí, Amélia continua. As recordações perpassavam a alma. Os anos, Jesus começou a pensar em tudo. Os anos juvenis, as paisagens de tons verdes, escarlates, as noites salpicadas de estrelas, e ao longe a planície do Esdrelon, por detrás do Monte Carmelo, tudo isso ele começou a recordar ali em Nazaré. Perpassara o olhar pela massa descontrolada e encontra os olhos súplices de sua mãe, ansiosa, experimentando a agonia que não cessará por muito tempo. E não cessou. Foi até no Calvário. Veja como Maria, aí na sinagoga, judia, entendeu? Da raça, e entendendo tudo, vendo isso com seu filho, como que ela sofreu. E aí, então, Jesus vê o olhar da sua mãe e ele fica embevecido. E, no minuto, a sua voz, a voz de Jesus, deixa a alma da Maria bem com o seu olhar, num acalanto que vibra no doce e amoroso coração. Só dele olhar para Maria aflita, como quem diz, fica calma, mãe, fica calma. Ela ficou bem. E naquele sim, ela compreende o filho e nele confiaria. Acabou. Olha que bênção. As altercações aumentaram. Os agressores seguraram Jesus, agarraram subitamente e puxa para lá e puxa para cá. E até eles quiseram, numa parte, jogá-lo num abismo. E gritavam, atiremo-lo ao abismo. Nenhuma delonga. E agora já. A que ponto chegou a humanidade? A que ponto? À tarde, em fogo ardente, esmaece na distância. O mestre, compungido, detém-se na massa agitada, fixa o penetrante olhar e domina a exaltação da covardia, assodada pelaquela confusão, que vagueiam nas terríveis trevas da consciência espiritual no além-túmulo. Quer dizer, as trevas estavam dominando. Percebe? Os membros se inteiriçam, as mãos se afrouxam, os olhares se esgazeiam, dominados pelo magnetismo que se espraia. Ele, Jesus, corrige as vestes, se acomoda, atravessa a multidão, agora desce
buscando as planuras verde-azuis de Cafarnaum, emoldurada pelas quedas do lago transparente. Nazaré não tinha entendimento para o compreender, recusara-o, porque, vencida pela doença do despeito, pela alucinação da má vontade, a verdade fora apresentada. Nazaré queria um milagre, como todo o povo judeu queria. E a gente veio vendo com Amélia Rodrigues o sofrimento da raça, porque queria isso, um rei dominador, materialmente falando. E é por isso que esse povo, com todo respeito, até hoje sofre. Entende? Não é fácil. Porque são espíritos que vêm e tentam, e não tem jeito. Não. Nazaré não tinha entendimento para compreendê-lo. E a verdade foi falada. Nazaré queria um milagre, não aconteceu. A sua hora de ser erguido ainda não soara. Aí a Amélia fala que não foi a hora de Jesus, o madeiro, porque eles iriam conseguir, como conseguiram. Estava escrito, tá? Agora, porém, enquanto os ódios fazem as suas primeiras sortidas, a mensagem se espraia, feita de sacrifícios e silêncios, de devotamento e renúncia, de perene ternura, mesmo para aqueles que se negam a ser amados. Nunca mais se extinguirá o seu conteúdo. Ele nos ama. E aí fica a pergunta, e nós amamos? Como falou Saulo de Tarso, o que queres que eu faça? Nós estamos perguntando isso para ele. Gente, eu me cobro tanto que eu não posso ficar aqui contando isso para você. Vocês vão rir de mim. Eu me cobro tanto. Eu caço uma obra, eu pego o outro, falei, agora o que eu vou fazer? Agora é isso, é o educando da área, agora é outro. Essa é uma cabeça. Você é isso. Vamos em frente. E aí, o mundo inteiro é o campo para a semente do seu incomensurável, incontido amor. Só que o povo não tinha entendido. Não entendia dessa colocação de amor. De jeito nenhum. Tanto é, você vê, 3 evangelistas narram no Novo Testamento essa passagem. Ficou feio para Nazaré. Veja bem. Ninguém deterá o crescimento da árvore da vida ou fará que seque a fonte inexaurível de água viva. Nunca mais. Quer dizer, o que é isso? Jesus é a luz do mundo, é o pão da vida, é a videira, é tudo, é a vida, é o amor totalmente. Essa água viva, conhecendo das coisas, dos ensinamentos de Jesus, difíceis de executá-los, mas aquele que se aproxima mais e mais e mais, que bênção, que felicidade para ele, porque numa outra reencarnação vai estar melhorado. E ele esteve em Nazaré. Não o entenderam. Não. Tentaram de tudo. Só faltaram ali matá-lo. Mas o seu olhar, indo para Cafarnaum,
depois 3 anos pregando. Quer dizer, os seus ensinamentos atravessaram séculos e séculos. Estão hoje mais vivos do que nunca. E se nós não acordarmos para essa realidade, vamos chorar lágrimas de sangue. Vamos sim, porque é preciso. Porque com toda essa, veja bem, essa literatura, com toda essa fala de Francisco Cândido Xavier, 400 obras. Se você lê Paulo Estevam, você fala, agora eu sou cristão. Porque é assim, um homem com só curso primário, escrever o que ele escreveu foi através da sua mão. Quer dizer, a maior antena psíquica do mundo é o Chico Xavier. E agora vem o Divaldo, com essas obras aqui, da Amélia Rodrigues, fora a Joana de Anjos e tantos outros. E só prega o quê? Amor. E só fala o quê? Amor. Tão fácil, é difícil. Então, nunca mais o mundo foi diferente. Nunca mais. Ele deixou toda a sua marca. Atravessou tudo. E pelos infinitos afora. Já vimos Zoroastro, Siddhartha Gautama Buda, vimos, aparecem os filósofos intelectuais, os psicólogos, agora a atualidade, Luiz Rey, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, mas ele é o inconfundível. Ele é a vida. Ele é o tudo. Então, eles não o receberam, porque ele viera para todos. Ele não pertence a ninguém. Ele é de todos. Ele não ama só Pedro ou Paulo. Não. Jesus ama a todos. A sua aura envolve o planeta Terra. Uma criatura que esteve antes da formação do planeta Terra. E Deus lhe fala, ó, você vai cuidar desse planeta aí. E até hoje, ainda hoje, a Amélia diz, é assim. E por muito tempo se demorará assim. Nazaré desejava um milagre e não entendeu o milagre não solicitado. Agora, falta para nós refletirmos um pouco. Será que nós entendemos agora, hoje, que temos necessidade urgente de buscarmos a nossa renovação, a nossa mudança, a nossa transformação moral, sem nos preocuparmos com as outras pessoas, porque só você vai dar conta de você quando você desencarnar. Dá medo, não dá? É isso aí. Aqui, tudo parece que continua igual. E por que não amá-lo, adorá-lo, seguir os ensinamentos tão ditosos, dificílimos? Eu entendo que o mais difícil foi de uma aula que nós vimos, que já comentamos isso, que foi sobre amar o inimigo. Essa é a pior colocação. Dificilmente, na colocação que estamos ainda hoje, é muito difícil. Honestamente falando,
É muito difícil amar o inimigo. Se você não ama, às vezes, nem só os seus amigos. Um fez uma coisinha para você, você vira a cara, não conversa mais, acabou a história, morreu a vitória. E não se redime. E o egoísmo não deixa, porque eu vou me. Gente, estamos vivendo isto. E nós temos que perseverar. E até quando, então, nós vamos negar Jesus? Por quê? Não seguindo os seus ensinamentos e não os colocando em prática na medida do possível? Ô, gente, nós estamos negando Jesus. Estamos fazendo iguais os nazarenos. Não mudou nada. Uma dureza de coração. Uma dureza. Interessante que a gente às vezes fica assim, imaginando uns contos que aparecem assim. Eu vi recentemente, rapidinho, um conto. Jesus deixou um recado a uma casa que ele iria visitar. Ele ia visitar a família. E a pessoa, o casal e a criança, todos se prepararam que Jesus iria visitar. Ele ia lá. Já pensou? Arruma uma casa, ajeita comida, ajeita isso, aqui. Passa. 10 horas da manhã, bate na porta. Bate. Aí é Jesus. Mas não. Ai, uma menina está pedindo pão. Mas... Então dá pão para ela. Já se viu? Vai ficar sem dar pão? Dá pão. Tá bom. Passa. 2 horas. Bate na porta. Agora é. Não. Era um homem completamente deformado, de uma bengala, pedido, muito frio na época, uma cobertinha para se cobrir. Então, mas agora nós estamos esperando Jesus vir visitar a gente. Esse homem vem pedir coberta. Mas vamos dar coberta. Deu a cobertinha, o velho foi embora. Muito bem. Nossa, mas Jesus não veio. Ele falou que vinha e não veio. Mas que coisa. Passa, vocês já perceberam a história. Passa. 6 horas da tarde. Ai, a comida agora tem que requentar, porque agora não ficou bom, porque agora não. E aí, chega uma senhora trêmula, mas velhinha. Meu Deus. Olha, gente, eu preciso de um prato quente de sopa, um chá, senão eu vou esmorecer. Mas, meu Deus, estamos esperando Jesus e vem essa velha. Vai correndo lá, esquenta o chá, dá o chá para a velhinha. Muito bem, vai embora. E ficaram, a família ficou triste, e agora? Ele não veio. De repente, ele entra, sem bater na porta, deslumbrante. Mas por que o senhor não veio? Veio tantas horas, tal coisa. Aí, às tantas horas, tal coisa. Não. Quando aquela criança veio, era eu. Quando aquele homem veio pedir o cobertor, era eu. Quando a velha... até me arrepio, era eu. Então, dessa pequena história, tiramos isso para nós. Quantas vezes estamos encontrando com Jesus, com um maltrapilho na rua, com aquele... Uma pessoa pede dinheiro para comprar comida, um outro pede para não sei o quê, outro... A criança que não tem sapato. Gente, ele nos convida incessantemente. Então, façamos a nossa parte. Não façamos como os nazarenos, não? Lembremos também de Paulo, não? Que chefe do Sinédrio, não? Mata o Estevão a pedrada. Muito bem. Mas depois, quando Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ajoelhou,
que queres que eu faça? A consciência fala. Então, um recado para nós. Vamos ouvir a nossa consciência. Oi, Ana Paula, linda, boa noite, boa noite. Doralice, linda, boa noite. Vamos ouvir a nossa consciência. Vamos recomeçar. Dá tempo. Vamos aos templos cristãos. Vamos atender aos pedidos que nos chegam. Vamos auxiliar, na medida do possível, as dores, as mazelas pelas quais as criaturas passam. Tudo, tudo, tudo são experiências para a nossa evolução. E nós vamos ficar bem longe do procedimento desse povo de Nazaré. Bem longe. E vamos cada vez mais amar Jesus, amar o semelhante. E ele resume tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vocês percebem como essas lições da Amélia nos convidam às reflexões dos perigos muito grandes dos obsessores, dos espíritos inferiores que querem a nossa caída. Então, às vezes, ele não consegue te atingir. Mas o que ele faz? Ele usa um filho seu, ele usa um neto seu, que acontece algo e você fica abalada. Então, se o remédio está conosco, se temos Jesus no coração, o Evangelho é o grande remédio. Evangeliotopia. Terapia através do Evangelho. O Evangelho cura. O Evangelho auxilia. Não queira sair. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, parece uma lenda, não é. Ele falou, a primeira coisa, eu não vim destruir a lei. Para os nazarenos que não entenderam. Eu vim dar continuidade. O Evangelho só tem fala dele. E as explicações espíritas. E vale lembrar, e eu não vou me calar, hein? Porque eu amo vocês. Ele era para vir, já veio. E é o Espiritismo. Está aí, na sua mão. Está aí. Por quê? Porque ele é coordenado pelo Espírito de verdade. Vê o prefácio do Evangelho. E o Espírito de verdade, meus amores, é ele. Graças a Deus, é Jesus. Ah, que noite linda. Que noite linda. Na semana que vem, nós vamos ver, para variar com a Amélia, justiça do amor. Vocês percebem como que o amor está em tudo? E é por isso que já apareceu essa obra aqui. A irresistível força do amor. O amor cura tudo. Absolutamente tudo. Seja feliz. Vamos orar. Que bênção. Vocês imaginaram que energia fortalecedora, gente? Vocês já imaginaram como você está outra pessoa? Com isso, as suas células ficaram felizes. Com isso, a saúde chegou. Oramos. Vamos ter a excelência da noite e da semana. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo. Oh, Jesus, o médico do Espírito, o amigo de todas as horas.
Espírito protetor de cada um da nossa família. Benfeitores espirituais que trabalham sem cessar para que a humanidade melhore. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Mas muito obrigado mesmo, principalmente na noite de hoje, a fim de que não sejamos nunca, jamais, em tempo algum, igual aos nazarenos. Não. Obrigado pela nossa reencarnação. Obrigado porque hoje, corremos atrás da nossa transformação moral, da nossa mudança. Obrigado. Mas obrigado também pela família maravilhosa que fizemos. Sim. E o lar, o recanto, o paraíso seu, particular. Obrigado. Obrigado pelas pessoas que nos cercam. Amores de outras vidas, em outras condições. Obrigado. Obrigado pelo trabalho, ganha-pão. Você, lá atrás, optou por esse trabalho. Obrigado. Mas nesse instante, com extremo amor, eu peço, Jesus, vem ter conosco. Abençoai a todos da nossa família espiritual e rogamos que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoai também e fortalecei os nossos familiares, Jesus. Sim, Jesus. Abençoai o nosso recanto, o nosso canto, que ele seja de paz, de luz, de amor. Abençoai. Abençoai grandemente as pessoas que nos cercam, que trabalham conosco, que nos servem nos serviços mais simples, tão necessários. Abençoai. E agora você, pense em Jesus, converse com Ele e peça o que Ele está deixando magoado, mais triste. Não, peça, me ajude, mestre. Me acorde, mestre. Quero a sua mão, mestre. Enquanto oramos. Pai de infinito amor e bondade, que estais em toda parte, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino de amor, de bondade, de luz. Seja feita a tua vontade, assim na terra como na dimensão espiritual. Porque o Senhor e Deus sabe tudo que nós precisamos. Não nos deixeis. Te pedimos, te rogamos, não nos deixeis cair nas malhas da materialidade só. Que não sejamos, nem por um minuto, os nazarenos daquela época, Jesus. Não. Não nos deixeis. Livrai-nos da preguiça, da acomodação, do egoísmo, da vaidade, do orgulho impertinaz. Não.
porque o Senhor pode. Livrai-nos das mágoas, dos ódios. Vamos colocar diferente, paz, luz, muita fé, esperança em dias melhores. Ó Jesus, que sua fala, que os seus ensinamentos nos toque a alma e que a partir de hoje um novo recomeçar. Fique conosco, meu Pai, fique conosco. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. E assim, amores, quantas bênçãos. Você agora está nimbado de luz, viu, Fruta? Nimbado, envolvido pela luz do Cristo. E eu tenho um carinho especial por todos. Quero também, Jesus, pedir o seguinte: abençoai nossos irmãos desencarnados, que muitas vezes fica aqui no meu escritório ouvindo, ou nas suas casas ouvindo dessas falas, porque eles precisam. Então, amores, fiquem com Deus. E podemos dizer, com tudo e por tudo e para tudo: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu carinho, meu amor, meu tudo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Ame mais. Ame mais. Ame, ame mais. Hã? Fala para sua mãe: mãe, eu te amo. Fala para sua esposa: oi, mulher, eu te amo. Fala para o seu marido: oi, querido, o senhor é chato, mas eu te amo. Ame mais, ame.